Pessoal, agora a gente está aqui de volta para o nosso bate-papo. A gente vai fazer algumas perguntas aqui que nós recebemos aqui durante a apresentação e ouvir um pouquinho aqui dos nossos ilustres convidados, as suas experiências aí na implementação dos programas de prevenção de acidentes. Então, primeira pergunta que eu queria fazer aqui para o Macedo, quais foram, Macedo, os principais desafios que você encontrou na implementação do programa de prevenção de acidentes na Bayer e como que você conseguiu superar esses desafios dentro da organização? Você pode contribuir com a gente, Macedão? Pergunta fácil, hein? Opa! Legal. Assim, eu acho que eu vou começar não com a palavra desafio, mas acho que quebra de paradigma, né? Porque eu acho que esse foi o grande ponto da discussão quando a gente começou a estudar as alternativas que tinha no mercado e quando vocês apresentaram para a gente o programa, né? Que era realmente como chegar lá na ponta, que é onde está o motorista, né? Então, no primeiro momento, você fala, é impossível, né? A gente tem uma ação ali com a transportadora no nível mais administrativo, né? E ela é responsável em fazer esse trabalho mais educativo. E eu acho que, então, esse foi a grande quebra de paradigma, foi acreditar que a gente conseguiria chegar lá na ponta. E aqueles resultados que a gente mostrou, ele, assim, traduz que é possível, primeiramente, então a gente quebrou esse paradigma, e segundo, que a gente, como embarcador, consegue sim, né, fazer esse trabalho de puxar parte dessa responsabilidade, que a gente não tem um contrato direto com o motorista, é óbvio, né, mas trazer para dentro de casa essa questão de incentivar as transportadoras, né, através de um sistema, de um terceiro, fazer essa conexão. Então eu gosto mais nessa linha do que só os desafios, né? Os desafios são os desafios operacionais, óbvio, né? Então, assim, desenhar o programa para atender às nossas necessidades. Então não é diferente os nossos motoristas, né? Sei lá, se você vai comparar um motorista, né, urbano com um motorista que faz as cargas da Bayer, por exemplo, né, Cerrado, Pamatopi, né, norte do Brasil, então é um perfil diferente. São regiões diferentes, né? Então, como trabalhar até a questão de tecnologia mesmo, né? Como que ele vai ter acesso a fazer os treinamentos de reciclagem? Pô, se o cara vai lá para o Pará e ele, né, bloqueado por uma questão de ter estourado os pontos dele, como que ele vai acessar, né, o treinamento, fazer a reciclagem para poder retornar com uma carga nossa? Então, esses desafios operacionais eu acho que é comum, né, numa implementação e eu acho que com todo o apoio que a gente teve, né, tanto da BRK como principalmente dos transportadores, eu acho que correu muito bem. E a logística, Macedo, você que sendo um líder de segurança da empresa, da organização, o gerente de logística, a área de logística como um todo, como é que é o desafio, né, de convencer que você não vai travar a logística com um programa desse? É legal essa pergunta, que aí ela cai um pouquinho também na cultura da empresa. Então isso não foi uma dificuldade para a gente, né, que a Bayer tem a cultura, né, realmente de segurança muito forte dentro da empresa. Então, o comprar, entre aspas, o programa por parte da logística e da alta diretoria, o board realmente da empresa, foi tranquilo, porque eles prezam pela vida do motorista. Ele não está preocupado apenas com o nosso produto, né? Então, o motorista ele vem primeiro, né, na primeira ótica ali desse processo. Então, isso aí facilitou muito. Não sei, se a gente for para o mercado, é a realidade. Né, mas falando de Bayer especificamente, essa parte foi muito fácil, né, do comprar o programa sem colocar as dificuldades que poderia ter algumas quebras, algumas rupturas ali no começo, em função de afastar motorista, ou ter que segurar um pouco o motorista e fazer uma reciclagem. Então isso não foi um grande problema, uma dificuldade assim para a nossa área não, para implementar. E por último, né? Só um parênteses rapidinho. Quem comprou o programa e paga o programa é a área de logística. Então, para você ver como que é a importância, né, dessa questão aí do acidente e do cuidar, né, da vida do motorista. Né, e dos terceiros também, os civis, né, em geral, que num acidente, né, a gente não sabe dimensionar quantas pessoas podem ser afetadas. Uma engrenagem, né? É uma engrenagem. E no nosso bate-papo, Macedo, você comentou que a Bayer fez um trabalho diferente, que vocês fizeram questão, depois de 3, 4 meses do programa, de ouvir os motoristas, né? Vocês foram na ponta, sim, ouvir lá o motorista.
Como foi a experiência, né? O que veio desse público que não contigo, tem conexão com o embarcador constante, né? Que fala muito mais com a transportadora e pouco com o embarcador. O que vocês ouviram desses profissionais que são cruciais aí para o transporte no país? Cara, eu acho que essa foi a cerejinha do bolo, Ferreira. Foi a cereja do bolo. Que na hora que acho que mandei para você o vídeo, né, na época, foi um vídeo que a gente divulgou amplamente. A hora que nós chegamos no motorista e ele começou a dar feedbacks positivos, que ele começou a quebrar alguns vícios, né, de direção por conta do programa, eu falei, pronto, ganhamos esse jogo. Ganhamos porque assim, ele quer dizer assim, é o foco do programa e ele poderia ser a quebra, né, a ruptura do programa. E quando ele deu esse feedback para a gente de maneira positiva, eu falei, pronto. Vai ser sucesso. E os números mostram isso, né? Isso foi no quarto para o sexto mês que nós fizemos essa consulta, né? Gravamos vídeos com, acho que foram 40, 50 motoristas, né? Fizemos uma triagem para poder divulgar, mas assim, praticamente 100% voltou com feedback muito positivo, né? Então, isso aí para a gente foi realmente, o que eu falei, abrir, né? É a quebra de paradigma, né? Foi a quebra de paradigma realmente para o processo. Legal, Macedão, obrigado. Will, passo a bola para você continuar com as perguntas aí, meu amigo. Pô, legal. Primeiro eu gostaria de agradecer todos que mandaram mensagens aqui, tá bem legal a interação da galera. Eu separei uma aqui para você, Glauco, é muito interessante falando dessa interação de tecnologia e fator humano que é o motorista, né? E a pessoa que mandou aqui, ela falou exatamente isso. Ela falou, a LG é por si só uma empresa de tecnologia, traz bastante inovação para o nosso mercado e por aí vai. Quais foram os principais desafios aí de associar a tecnologia na prevenção de acidentes com o fator humano, que é o motorista que está lá no final? Certo. Primeiramente, queria agradecer pela pergunta, né, para a pessoa que mandou. Cara, quando a gente vai fazer implantação, principalmente de uma tecnologia dentro de uma operação, você tem que mensurar todo o cerne dela. Então, quando a gente, como eu disse anteriormente, a gente foi no mercado, conseguimos a tecnologia, ok, que é o BeSafe. Fazendo isso, a gente parte para o cerne, que é o segundo propósito, que é você implantar isso dentro da operação, juntando a logística, como ele mencionou, e fazendo todo esse processo para que a gente consiga colher os frutos. Sendo assim, a gente montou a equipe que ia ficar só focada no tratamento dos indicadores. Ao mesmo tempo, quando a gente fez esse processo, criamos os indicadores que a gente ia mensurar, porque o BeSafe ele fornece para a gente alguns indicadores que dentro da nossa operação ali não é o que a gente está buscando, que é o nosso foco. Fazendo isso, eu consegui ter esses ótimos resultados que a gente apresentou aqui. Porém, o que acontece? Quando a gente vai lá para o chão de fábrica, que aí trazendo para a sua pergunta, que é o próprio motorista, ele culturalmente, ele não tem esse costume, né? A tecnologia acaba impactando. Verdade. E no Brasil, a gente tem essa tratativa cultural do motorista, às vezes, não ter tanto conhecimento ou tanto acesso à tecnologia como a gente que está aqui, né? Então a gente tem um pouquinho mais de acesso. Então isso, como eu falei, a gente preparou um time para atendê-los. Então eu tenho uma sala lá especial que o motorista vai lá, ele explica o beabá para ele, todo o processo para que durante a viagem ele consiga fazer. No final da viagem, quando ele faz todo o processo, quando ele retorna, a gente faz novamente o feedback para ele explicar para a gente o que ele achou correto, o que ele não achou, para a gente bater isso e ter um feedback do motorista. Aí casa muito bem com o pessoal da Baia, aí é o mesmo cenário. Quando o motorista traz para a gente o feedback e a gente vê isso em números, que é um fato positivo, alegra todo o nosso departamento, né? Porque não só a gente do risco, como o pessoal da logística que trabalha em parceria junto com a gente para ter um processo e um escopo de um programa de prevenção de acidente que funciona. Porque também não adianta você ter só o software vai te ajudar, mas você tem que ter o fator humano também por trás disso para você conseguir atingir um ótimo resultado. Que legal. E vocês envolveram o RH nisso? Como foi? A parte de recursos humanos, ela fica focada realmente lá na parte de recursos humanos. Essa parte, é lógico que o recursos humanos entra na parte de contratação da equipe,
toda essa parte. Legal. Mas recursos humanos fica voltado só em recursos humanos. Legal. É uma pessoa de risco que faz ali Isso, toda... exatamente. A nossa equipe de risco que Legal. faz a tratativa em parceria com a logística, que é muito importante. A logística, a gente que é do risco, né, acaba tendo aquela certa rivalidade, né, entre logística e risco. Porque a gente quer fazer a prevenção e a logística quer entregar. Legal. Só que, na verdade, a gente tem que tentar trabalhar junto e mesclar isso, né, como se fosse uma balança para a gente poder equilibrar isso. E isso é muito difícil de se fazer. Não é toda empresa que você consegue. Nós da LG temos uma ótima equipe logística que entende todo esse processo e a gente consegue fazer uma gestão de risco bem saudável. É claro, com parceria também com os transportadores, né, que também tem alguns transportadores no mercado que aí entra talvez um pouquinho de dificuldade. Aí, se você me permite, eu vou entrar na pergunta ali que foi feita pro Ferreira. Você acaba tendo também um pouquinho de dificuldade em relação ao transportador, que nem todo transportador ele tem esse entendimento da prevenção envolvendo tanto a parte de risco quanto a parte quando a gente fala de roubo / furto. Então, isso também a gente traz os transportadores, apresentamos para ele o projeto antes de levar ali para os próprios motoristas. Pô, Tiagão, te colocaram no debate agora, hein, cara? Agora ficou bom o negócio. Bom, eu vou pegar uma pergunta aqui que está justamente associada a esse ponto que o Glauco colocou aqui. Quais são os desafios do embarcador, que está ali com o motorista, que tem a contratação da tecnologia, que tem as diretrizes culturais do embarcador, no caso aqui a Bayer e a LG? Como é que fica a visão do transportador relacionada a esses desafios de prevenção de acidente, cara? Cara, o maior desafio que a gente enfrentou foi passar para os motoristas que era importante ele ter esse acompanhamento, né, via no BSafe, nas coisas, porque os caras são muito resistentes à tecnologia ainda. Gestão da mudança, né? Isso, tem assim, a galera que é mais da antiga, os caminhoneiros raiz, vamos falar, os caras, pô, acho que não sabem ainda mexer com tecnologia, não está muito adaptado, mas vem mudando a geração, né? Isso aí a gente percebeu quando a gente implantou o BSafe lá, né? Que assim, a gente tem uma equipe lá dentro também que treina esses motoristas, dá todo esse feedback para ele. Quando o motorista retorna, igual o pessoal da LG faz, a gente conversa e qualquer dificuldade que o motorista tenha, tem uma equipe nossa de apoio lá que fica junto com a nossa torre de controle e com rastreamento para explicar e para fornecer para ele, né, as informações que ele precisa para estar mandando para nós o relatório da viagem completa, né, os status, né, Pô, legal. do que está acontecendo. E o maior desafio é esse, os números mostraram, a gente estava com, sei lá, 40 e poucos % de aceitação, hoje nós estamos com 94% de cargas monitoradas pelo BSafe aí. Legal. Então, assim, vamos falar, catequização, a gente está catequizando os motoristas e adaptando eles a esse novo mercado, né? Porque senão os caras não vão conseguir também mais trabalhar com ninguém, vamos dizer assim. O mercado também está se modernizando, né? Então eles entendem, você estava me contando ali atrás, que eles procuram, né, saber onde está a posição deles, se ele melhorou, isso é muito legal. Sim. E a gente criou alguns programas de incentivo lá na Nomad também, para incentivar tanto o nosso motorista, frota, quanto os motoristas que prestam serviço para nós, os autônomos aí, né? Legal. Então isso é incentivador pro cara. Pô, você está entrando em outra era, cara, você é digital, hoje você pode chegar lá numa outra transportadora que você for prestar um serviço, ou para um outro embarcador e falar, não, eu estou avaliado aqui assim, ó, meu risco é quase zero, é zero, você entendeu? Tiago, queria pegar um gancho. Você falou do autônomo, né? Sim. Acho que quando a gente tem o motorista frota e o agregado dedicado ali, é um pouco mais fácil esse programa. Sim. E você mencionou que você tem um volume expressivo até de autônomo. Sim. Como é que você engajou o autônomo? Acho que é um grande paradigma, né? É mais complexo. Como é que você engajou para ter resultados também com o motorista autônomo? Então, esse foi o maior desafio, que é o autônomo, e até hoje é. Por quê? Porque o autônomo é aquele cara que às vezes te presta um serviço, você vai ver ele depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos, não sei, né? Mas foi nesse treinamento, via telefone, ou a gente fez vídeos institucionais para explicar, né? E falou, cara, é isso, é o futuro, você vai precisar. Ah, mas eu não vou fazer, mas é a minha internet, o meu celular. Não, cara, isso aqui vai ser bom para você. E a gente foi incentivando com premiações também dentro da Nomad. Recursos financeiros, isso, produtos, isso. Também utilizou... Questão de pontos, quilômetros de vantagem, mais ou menos essas coisas. Bacana. Muito legal.
Tiagão, agora eu vou fazer o caminho inverso aqui, cara. Eu vou deixar você começar, mas aí eu queria ouvir de todos, assim. Qual é o olhar do futuro para a tecnologia voltada à prevenção de acidentes? Então você comentou, até mandaram aqui para nós no momento da sua apresentação, a questão dos veículos 100% elétricos que a Nomad já tem na sua frota, mas qual é o seu olhar para o futuro com relação à prevenção de acidentes e à tecnologia? Sei lá, sensores de fadiga, ADAS, o que a Nomad, que é uma grande testadora de soluções, aí vê como futuro? Cara, eu acho que o futuro quanto mais soluções tecnológicas a gente tiver para ajudar o nosso prestador de serviço, que é o caminhoneiro, e para a gente passar isso para os nossos clientes, que são os embarcadores, eu acho que quanto mais soluções a gente tiver, mais assertivo vai ser a nossa operação e menos riscos ela vai ter, quanto de roubo, quanto de acidente, porque é uma engrenagem que está sempre interligada, né? E é que eu sempre falo, eu estava até conversando com o Macedo antes, o motorista é o nosso cartão de visita, né? Esse cara que tem que ser o bem treinado. É ele que representa a Nomad, é ele que representa a LG, ele que representa a Bayer. Então esse cara que tem que ser o bem treinado, esse cara que tem que estar descansado, esse cara que tem que estar apto e afim de fazer o negócio acontecer. Porque se ele não tiver, não adianta eu ir lá vender o frete, não adianta a Bayer vender o produto, a LG vender o produto, não adianta. O caminhoneiro, cara, ele é a ponta de tudo, vamos falar. Legal. A ponta e a base, né? Sim, ele entrega e ele que... Ele é a Nomad no final. Ele é a Nomad, ele é a LG, ele é a Bayer, ele é o embarcador. Ele é a BSafe, ele é tudo. Ele que mostra pra gente. Crucial da logística. É o crucial. Ele que mostra pra gente tudo que a gente tá vendo aqui. Legal. Não tem outro jeito. E nessa ótica, Macedo, pegando o gancho da pergunta, o que a Bayer tem de visão de expansão de programa, de novas tecnologias, além do que já existe hoje, né, que já são resultados excelentes? O que mais a Bayer pretende aí, tem o seu roadmap aí de ações futuras aí, que você pode dividir um pouquinho conosco? Assim, eu acho que a gente tem, bem, se a gente for falar hoje, no momento nós estamos vivendo hoje, né, acho que foi ontem que startou o 5G aqui no Brasil, né? Sim. Então, assim, o que a gente enxerga de futuro é realmente essa internet das coisas, as conexões das coisas, né? Então, assim, o que o Thiago falou é fato, né? Então, as transportadoras estão cada vez mais testando, né, sistemas, seja de fadiga, sistemas inteligentes, né, de fazer leitura do motorista, do momento que o motorista está ali, se ele está com sono, se ele está fadigado, enfim. Eu acho que isso aí é uma tendência natural, sabe o que é o negócio da flecha? A flecha está solta, ela está indo, né? Mas eu, assim, pessoalmente, eu vejo isso no dia a dia, eu acho que o olhar humano ainda é algo diferenciado realmente para essa questão de segurança. Legal. Acho que enquanto a gente não chegar lá na frente, que os veículos vão ser autônomos, que realmente são máquinas dirigindo, que eu acho que vai demorar um tanto ainda falando do cenário Brasil, né? Sim. Eu acho que ainda vai demorar um tanto ainda. Eu acho que essa questão, né, de humanizar esse processo e chegar lá na ponta com o motorista e fazer ele entender que estão desenvolvendo programas, né, seja o CIPA, seja os outros programas que vocês têm, e ele entender que ele faz parte desse processo, tem alguém cuidando dele. Que é um benefício para ele, né? É isso que a gente tem que deixar bem claro. Exatamente. Ele tem que entender isso. Esse é o diferencial. É um benefício para ele. É isso que a gente explica para o motorista. Falando mais de autônomo. Cara, um benefício para você. Isso é para você. Você pode achar que é para mim, mas não é. Para você. Não é. Eu acho que então esse olhar humano que para mim é o diferencial nesses programas. Então, o que a gente falou, né, durante o nosso bate-papo, assim, os acidentes acontecem, né, qualquer tipo de acidente, são decisões. Né? Você vê dentro de empresa, né, indústrias químicas, metalúrgicas, seja qual for o ramo, né, se coloca 1, 2, 5, 10 barreiras. Mas existe um negócio chamado ser humano, que ele tomou a decisão de pular 1, 2, 3, 5, 10 barreiras. E vai acontecer o acidente. Então, assim, para essa questão do acidente no trânsito, ela é igual ou pior, porque são decisões de, né, microsegundos ali que se ocorre um grande acidente ou você deixa, né, impede que um acidente ocorra, né? Então, assim, eu acho que a tecnologia ela está aí para ajudar, mas assim, a gente como gestor, como transportador, embarcador, seja qual for o seu papel aqui, não pode desconectar esse olhar humano. Eu acho que a gente não pode deixar isso aqui, sabe, com uma fração menor do que só a tecnologia. A gente tem que fazer isso aqui de uma forma mais equilibrada. E só pegando um gancho no que você falou da tecnologia do 5G aí, isso vai só melhorar para nós.
Né? Por quê? Porque as gerações que vêm vindo, elas já estão totalmente adaptadas à tecnologia. Nós tivemos que aprender, né? Eles já nascem prontos. Né? Então, assim, a nova geração de motorista que vem vindo, essas novas, né, gerações de embarcadores, de todo mundo que vai cuidar da cadeia já vai estar totalmente interligada numa coisa só e a consciência é outra. Vamos falar, é na base, né, que começa. Na base. Pô, legal. Pô, Glauco, você, LG, empresa coreana aí, extremamente inovadora, traz muita facilidade aí pro nosso dia a dia. Aí pensando na LG como embarcadora, qual o olhar do futuro e como a tecnologia, fator humano, como você vê a LG dentro desse cenário nos próximos anos? Cara, eu tava esperando essa pergunta, viu? Boa. Na verdade, mas para te responder, a gente tem que voltar um pouquinho. Por que o acidente acontece, na verdade? Isso já foi categorizado. Eita, engasguei bem na hora. Isso já foi catalogado, que é o seguinte, você tem, os acidentes hoje no Brasil acontecem por 2 motivos. O primeiro é falha mecânica, ponto. O veículo deu alguma falha mecânica, aconteceu um acidente, ponto. E o segundo é falha humana. A falha humana tem alguns critérios. Pode ser motorista cansado, pode ser motorista de má fé. Má fé, eu digo assim, motorista que acabou, parou, bebeu, enfim, nesses critérios, né, que não se deve dirigir bebendo. Nesses critérios. E acaba acontecendo a própria falha humana, que foi ali que ele estava dirigindo e aconteceu alguma situação que ele falhou como motorista, não na teoria ele ingeriu alguma coisa. Então, isso é o que acontece no acidente, ponto. Seja até, você pode trazer até para a gente que dirige carro pequeno, é a mesma situação. Vindo dessa premissa, o que eu vejo, agora entrando na sua pergunta de futuro, as empresas de tecnologia em geral, voltada para nos atender no nosso nicho, elas, na teoria, a gente tem o equipamento de rastreamento, né? Que a gente vai ter sensor, atuador, periféricos, enfim, certo. Que é voltado exatamente para a questão do risco, roubo. Dentro disso, criou-se e vem evoluindo muito a telemetria, que daí a gente vai entrar nesses critérios, que vai ser os sensores que a gente vai ter voltado para isso, desde freagem brusca, curva, aonde quando o caso acontecer um acidente, você entra no sistema, um veículo adaptado com tudo isso, você analisa toda essa questão. Então, nós da LG, hoje a gente trabalha com muitos poucos veículos que possuem telemetria, né? Porque a gente não tem frota, né? A gente trabalha em parceria com os transportadores. Sim. A gente tem muito pouco veículo. Mas eu acredito que para o futuro, em relação à prevenção de acidente, o investimento hoje realmente é a telemetria. Porque a telemetria, além de câmeras também, né, que eu acabei falando quando a gente falar. Então você tem câmeras também dentro da cabine instaladas, onde você consegue depois puxar a filmagem e ver o que o motorista fez ali na ação. Porque também tem a situação de vir um terceiro, né, que eu acabei pulando aqui. Você também tem a situação do terceiro, às vezes ele está ali no trecho dele e o terceiro apareceu do nada, que aí você consegue visualizar isso muito bem pela câmera. Sim. Hoje, a gente tem muitas estradas monitoradas, não são todas, a gente ainda tem uma grande deficiência, acho que sabe mais que eu, a gente tem ainda uma grande deficiência, então o sistema de câmeras também nos ajuda muito, aí entra no que ele falou, que é a questão do 5G, que vai melhorar a velocidade de transmissão disso. Verdade. Mas para mim o foco hoje mesmo seria a telemetria, né? Telemetria CAN, né? E por imagem, né? Com fadiga, ABS... Isso, exatamente. Tudo isso que você está falando envolve a telemetria. Legal. Sensor de fadiga, freagem, velocidade, tudo isso ele é mensurado, ele entra dentro do perfil da telemetria. Legal. E um gancho aqui, né? Então uma pergunta que também surgiu aqui. Nas operações de vocês, eu imagino que vocês não tenham esse número de cabeça, mas nas operações de vocês, qual é a estimativa de veículos com telemetria? Na minha, 2%. Na Nômade, 100. 100% tem telemetria? Na frota, Que bacana. Macedo, sei que talvez não tenha... Talvez eu vou dar um chute aqui, mas assim, hoje assim, 100% dos veículos das nossas transportadoras, ela tem toda a tecnologia que realmente exige hoje na lista de periféricos do nosso PGR. Mas a telemetria deve estar ali na casa de 70%, 80%. Legal. Tranquilo. São números bastante expressivos. Eu falei 100% da nossa frota, né? Agora, se for contar os autônomos, não. É que a gente... 40% por aí. Na verdade, o número de vocês são até muito bons, porque assim, se você comparar e trazer isso para o Brasil, se você pegar a nossa frota mesmo, vai ser bem pouco, né? Isso pararia a uns 20%.
Mas assim, como eu falei, dentro da LG a gente não tem frota nossa. Sim. A gente tem frota dos transportadores parceiros. E a telemetria em si, ainda no nosso país, é muito caro. Esse é um grande problema que o transportador tem, isso aí você deve saber. A gente trouxe pra gente isso porque é benefício nosso, cara. Sim, a telemetria, o que o cara está gastando de combustível, exatamente. por que ele está dando freada brusca em caminhão, onde ele está passando o limite, então isso para nós é dinheiro no bolso. A tecnologia se paga, né? Sim, é dinheiro no bolso. A telemetria, eu não mencionei, mas é verdade, a telemetria também, você tem como controlar o gasto do combustível, isso também ajuda muito no controle da tua frota. Excesso de giro no caminhão, no motor, a gente pode conseguir ver. Mas eu acho que é um negócio legal aí, Glauco, que você colocou, assim, tem muita tecnologia hoje que ela vai contar uma história. Vai contar a história daquele acidente, como ocorreu, foi ali um micro, né, sono que ele teve, enfim, conta a história. Só que ele não é um processo ainda preventivo. Né? Ele vai contar a história, óbvio, com os dados na mão você vai fazer programas depois para poder otimizar, minimizar esses riscos. Baseado no que aconteceu, né? No que Exato, aconteceu. Você pegou, né, algo do passado e você vai colocar ali realmente programas futuros para poder diminuir, né? Mas por isso que eu volto muito nessa questão realmente do trabalho da conscientização, né, que o PPA ele ajuda muito, né, o motorista ali, que como ele sabe que está o tempo todo sendo, né, monitorado, vigiado no bom sentido, né, por sistemas ali, e ele sabe que vai ser penalizado lá na frente, penalizado porque assim, você pegar um motorista, tirar ele da sua zona de conforto, que é o seu trabalho ali, né, e colocar ele numa sala para fazer uma reciclagem de 30 minutos, 1 hora, e chega a 1h30, não é algo assim tranquilo para ele, né? Então, eu acho que são duas coisas aí, ele aprende, porém ele quer ao máximo não chegar nesse estágio, de ter que entrar no processo de reciclagem do programa, né? Então, acho que isso vai realmente reeducando ele, né? Então, por isso que eu falo, a tecnologia a gente tem que usar mesmo, a gente tem muita coisa que já está no mercado e, assim, às vezes usa e não se utiliza, e tem muita coisa projetada, né? Mas no final do dia, o que vai impedir realmente o acidente é a decisão. Aí eu queria só pegar um gancho, mas por que o motorista ele interpreta dessa forma que você falou? Porque ele entende isso como uma punição. E a gente como gestor, a gente não pode transmitir para o cara isso que é uma punição. Ele tem que entender que aquela situação está ocorrendo devido ao evento, para aprimorar o trabalho dele e trazer melhoria, não como punição. Quando o cara enxerga... Mas essa é uma alta análise dele. Não, eu entendi que você falou perfeito. Não, você foi perfeito, eu entendi que você falou. Preservar a vida. Exatamente. Ele entende como uma punição, ele fala, não quero sentar ali. Mas no momento que ele vai lá, eu não quero ir ali, ele vê que o treinamento vai agregar para ele. Né? E ele vê que o programa como um todo está cuidando dele. Com certeza. Não está cuidando do casco. Às vezes o casco é dele, às vezes o casco é da transportadora, às vezes, isso aí é coisa lá do embarcador porque ele está preocupado com a carga dele. Não, ele está preocupado contigo. É o que eu falei, o motorista é a base e o pico do negócio. É ele, cara. Não por isso que esse que tu falou, você pegar o motorista, colocar ele dentro de uma sala e apresentar para ele dentro de 1h30 um projeto, é muito importante. Realmente, é 1h30, é ruim ficar lá, mas você tem que apresentar aquilo de uma forma que ele entenda, que bate o que eu falei no começo. Não é a cultura do cara. Então ele precisa entender que aquilo ali é para preservar a vida dele. E ele entender. Aí cabe dentro do programa. Porque se ele entrar como punição, ele vai falar, eu entrei aqui, vou me deixar de castigo ali. Aí não funciona. Eu acho que o ponto principal também é a continuidade do programa. Né, porque eu brinco muito lá com o pessoal, que é os famosos projetos voo de galinha. Voo de galinha, não pode ter voo de galinha. O cara fala, não, isso aí é um negocinho, uma modinha que... Não, o programa já está ocorrendo há 4 anos e a ideia é ele continuar. Então, quando ele vê que isso aí entrou realmente num ciclo... Vira hábito. Né? Vira hábito. Né? Ele sabe quais são as regras, ele sabe quais são as punições, que, de novo, o programa não é feito para punir. Sim. Porque eu não quero tirar nenhum motorista da minha operação, você não quer... Isso aí é anti, né, o processo logístico, né? Só que, por outro lado, a gente deu todas as chances e ele não quis tomar, de novo, volta na questão de decisão. Ele tomou a decisão e falou, eu não quero mudar meu comportamento. Não vou mudar meu comportamento. Então, você vai servir para uma outra operação, não para essa. Né? Então, essa é a punição. Então, o treinamento não é a punição. Né? Então, esses caminhões que nós compramos ontem, os elétricos aí, quando, até o Ricardo lá da concessionária estava me explicando, falou, quando o motorista erra, ele desliga, cara. Aí eu falei, mas e aí, vai parar o caminhão no meio da... Ele falou, não, ele desliga,
e aí ele tem que desligar o caminhão, reiniciar, colocar no P lá, vou tirar a chave, é igual um celular, você tem que reiniciar ele, ligar para depois... Um reset. Tem que resetar, porque ele guarda no módulo da memória que o cara errou. E isso mostra pra gente na telemetria. Legal. Então, isso vai virar um hábito. E aí, às vezes ele está no caminhão elétrico, ele sabe que faz isso, mas quando ele montar no caminhão a combustão, ele já vai estar no consciente dele. Ele falou, pô, eu não posso fazer uma freada dessa. Segurança, né, Thiago? No começo, pô... Lembra a resistência? Ele falou assim, pô, capacete de moto, ninguém andava. Os caras, né? E aí vai virando um hábito. Então, é um caminhão que a gente adquiriu ontem, 100% tecnológico. E isso vai ser bom para a gente também acabar treinando os nossos motoristas de outras operações. Você entendeu? O cara vai trabalhar nele lá, pô, errei aqui, o caminhão desligou, puta, gestão de saco, tive que parar, não sei o que. Tal. E aí, quando ele tiver em outro... Mas ele está resetando uma outra coisa, que é o comportamento dele. Sim, exatamente. Ele não desliga porque o caminhão toda quebrou. Hora ajustando, pô, eu não posso fazer isso, porque a punição é desligar e religar tudo. Tem que parar, ligar, e aí, com isso, ele vai ajustando o comportamento. E aí, em qualquer carro que ele sentar... Isso é tecnologia realmente a favor. A favor. Em qualquer carro que ele sentar, ele vai ter aquela coisa na consciência dele. Fala, não, é assim que tem que ser, senão vai parar aqui. Eu me recordo do vídeo do Macedo que ele gravou com os motoristas. Eu me recordo de um dos motoristas falando que é a primeira vez que o fabricante, que o produtor, que o embarcador, está preocupado com a minha vida. Porque normalmente manda eu correr. Sim. Porque diversas transportadoras, né, por questões logísticas, chegam para o motorista e falam, se eu não entregar essa carga da empresa XPTO em tal hora, eu vou perder a conta. Então se vira e entrega a carga lá, roda 36 horas. Então a visão deles é que o embarcador manda ele fazer isso. Então um dos motoristas fala, é a primeira vez que um embarcador, um fabricante, se preocupa com a minha, acho que era um motorista da Salvador. Sim. É a primeira vez que eu vejo um fabricante se preocupando com a minha vida, o que vai acontecer comigo durante o transporte. Então achei bem emblemático isso, porque foi emblemático e tem uma questão por detrás com a vida dele está no negócio. Tem uma questão por trás também que é o reset, vamos falar de reset de novo aqui, que é a quebra do paradigma da logística também, né? Que é a conexão transportadora e logística, né? Então, quando se calcula prazos de entrega, nem sempre se colocava realmente na ponta do lápis ali a questão da velocidade para aquela distância ali. Porque o cara sabe que poderia ultrapassar, uma hora ou outra eu podia andar 90, eu poderia andar... A gente pegou motoristas ali nos primeiros 3 meses de medição, é absurdo. Quando eu mostrei isso internamente, o pessoal falou, não, Macedo, tá errado. Eu falei, não tá. Foi por telemetria isso aqui. O cara andando a 120, com 25 toneladas de produto químico nas costas. Fala, não, isso não acontece, é 90? Não, nós pegamos, nós fizemos um trabalho ali que fomos jogando de 10 em 10, né? Então, quantos motoristas estavam de 80 a 90, 90 a 100? Falei, não vai passar disso. 100, 110 e tive motorista de 110 a 120. Que loucura. Né? Então, assim, toda a logística também ela foi resetada em cima disso. Então, essa acho que voltando para a primeira pergunta sua, né? Dos desafios, o desafio é essa conexão. É a conexão realmente. Né, de fazer as coisas com segurança, isso tem que ser uma cultura, né, e todo o resto do processo está trabalhando para dar as condições aqui adequadas. Né? Eu acho que, em resumo, acho que isso nós três acabamos entrando num consenso. Para você ter um bom programa de PPA dentro da empresa, você precisa ter uma boa tecnologia, Sim. Você precisa ter parceria entre os departamentos, logística, gestão de risco, e você precisa ter o fator humano, Sim. que é a compreensão dos motoristas e a equipe que vai fazer todo esse processo. Legal. São os pilares. Os pilares do e o principal, né, gente, que acho que todos os indicadores que a gente passou aqui mostraram, é que o processo se paga. Tem um investimento inicial, Sim. é óbvio que tem, mas o saving que isso traz, além do principal que é preservar vidas, o saving financeiro se paga, né, o programa, todo esse investimento, e deixa recurso para a companhia, né, traz dinheiro de volta para a companhia. Né? Então, assim, não tem por que não fazer. É né? secundário, mas ele é importante. E é orgânico. É exatamente. Sim. Você investiu, você treinou sua equipe, você vem colhendo frutos. Caminho você volta. Um outro cliente seu que não conhece, você vai apresentar, Sim, ele vai ver, ele vai gostar, né? Você vai virando uma referência. Isso vai acontecendo. E aí é o que eu falei na hora que a gente estava conversando aqui. A gente vai colocando as mesmas transportadoras que estão no mesmo patamar. Legal. Uma última pergunta Isso aqui, é bom pra que aí não foi cadeia, feita né? por ninguém, é pergunta minha.
Você tem uma ideia, Macedo, quanto que você teve de saving no seguro relacionado à redução? Uma estimativa? De quanto que você reduziu lá percentualmente na sua pólice de RC, por exemplo? Eu tinha, eu não recordo mais, mas é óbvio, é uma conta direta, né? Se você mudar ali essa razão de sinistralidade, você vai ter um retorno. Eu realmente não consigo lembrar o número exato, mas era um número significativo. Não, mas eu acho que a pergunta, a resposta eu acho que é importante no sentido de, ou seja, o mercado, Sim. segurador, o corretor já entende que isso é um fator que já entra dentro da rotina como com benefício, com processo. Além do roubo. Não era o nosso caso, assim, a gente não estava com uma situação, né, não era uma sangria desatada, óbvio, né, por todos os programas que nós já tínhamos já. Então a gente saiu de uma situação boa para uma excelente. Legal. É diferente. Agora, você pega uma empresa que está numa situação ruim, para trazer ela para um bom, para trazer ela para um ótimo, aí eu acho que o processo você consegue calcular de maneira mais direta, né? Porque, assim, hoje quando você chega numa, né, a empresa de seguro chega na área de segurança, normalmente ela vai olhar um PGR voltado para quê? Para questões de roubo de carga, que é onde estão as coisas mais tangíveis. Né? E você normalmente não tem, você tem lá, eu tenho alguns critérios aqui, peço para o motorista seguir a lei do motorista, né? Mas só? Não, a gente tem algo a mais. Então, com certeza, quando você chega com esse algo a mais, que é o PPA, não tenha dúvida, a seguradora vai olhar isso de maneira diferente. Isso aí acho que é algo direto, Isso tem um total impacto na tua pólice mesmo. Sim. Quando você, principalmente a inovação, né, que às vezes você está trocando de segurador, uma questão dessa, quando você apresenta que você faz um programa, isso acontece com a gente. Quando a gente apresenta que a gente tem esse programa, realmente o cenário é bem diferente comparado se a gente não fizesse. Legal. Então isso realmente tem um impacto dentro da operação positivamente. Essa informação é muito boa. Bom, Ferreira, aqui bate-papo enriquecedor, né, cara? Eu imagino a turma que tá ali do outro lado deve ter interagido ali pessoalmente ali dentro das empresas, enfim, é muito legal. Agora, pessoal, queria agradecer e a gente vai para a última parte, é isso, Ferreira? Agora a gente finaliza aqui, né, pessoal? Agradece os participantes aqui, enriqueceram muito, acho que são resultados fantásticos, né? Sem dúvida alguma, vidas salvas e preservadas, né? De motoristas, de terceiros, operações logísticas redondas. Então, agradecer aí de coração a presença de vocês e espero que tenhamos aí novas rodadas, novas oportunidades com vocês. Obrigado mesmo aí, gente. Eu que agradeço. Valeu. Obrigado, pessoal.